Fala pessoal, bem-vindos ao Universo do Biosfera, o seu podcast do campo das energias renováveis, da inovação, da sustentabilidade. Todas as notícias e conteúdos que passam por esses universos você vê aqui no nosso podcast. Deixa eu dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para Maria Vitória Anselma Mavi. A Mavi, eu chamo ela de vários nomes. Tudo bem, Mavi? Como é que vai? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom, Mavi. Tá com saudade aqui do nosso ambiente, do nosso podcast. A gente corre muito, né? Muita saudade do Biosfera. A gente vai, mas volta pro Biosfera. Aproveitando que você tá aí piruando aí na internet, que achou aí o nosso canal no YouTube, segue a gente, tá bom? Se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo nos mais diferentes grupos do WhatsApp, dá aquele teu like lá dizendo que você gostou. Quando o pessoal dá o like é maravilhoso, né? Porque o YouTube entende que o programa é bom e aí dissemina, ele ganha um destaque no YouTube. Você sabia disso, Mavi? Sabia. Que coisa legal. E a gente tá em várias redes, né, Mavi? Estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Spotify e estamos também no YouTube. Eu acho o Spotify maravilhoso, porque é a opção de você estar na academia, Exatamente. você tá malhando, fazendo caminhada, corrida e tá ouvindo a gente, eu. E a Mavi, minha voz não é lá essas coisas, não, a voz da Mavi é bonita demais. Mavi, vamos lá, quem é o entrevistado hoje? Vamos lá, temos aqui conosco hoje no Biosfera o Rafael Masquio, ele que é agrônomo, pesquisador e também diretor executivo da ProSoja Piauí. Rafael, seja muito bem-vindo ao Biosfera. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E aí a gente já pede para ele falar um pouquinho da vida dele para as pessoas, né? Da O carreira. Rafael, ele é muito conhecido lá pelo sul, mas aqui para o norte, né? Ainda está faltando o pessoal conhecer. Mas Rafael, você tem doutorado, tem mestrado, é agrônomo. Fala um pouquinho de ti aí para gente, por favor. Bom, te agradecer o convite também, Ricardo, em nome aqui da ProSoja, dos produtores de soja do estado do Piauí, que vem buscando desempenhar um trabalho importante aí para o estado, né? Produção de grãos, geração de renda, emprego, desenvolvimento lá para o sul do Piauí. Mas assim, a minha família, como muitas famílias do estado de produtores, migraram da região sul do país, nos meados dos anos 90, início dos anos 2000 ali, por conta dessa descoberta aí do Mato Piba, né? A Bahia começou um pouco antes, teve outras regiões que começaram ainda nos anos 80 e foram expandindo, e o Piauí começou mais em meados dos anos 90, início dos anos 2000, e foi nessa época que muitos sulistas migraram por conta a procura de áreas para produção de grãos, que se descobriu o Cerrado do Piauí, né? O Maranhão também, aí o sul do Maranhão começou um pouquinho antes, e o Piauí foi expandindo na sequência, e hoje tem uma área consolidada muito grande, muito importante para o estado, para o Mato Piba, para o Brasil, especialmente na produção de soja e milho, né? Então eu cheguei ainda criança aqui, com 13 anos de idade, fazia ensino médio, fiz colégio agrícola lá no sul do estado, depois vim para Teresina, fiz o curso de agronomia, formei em engenheiro agrônomo, e depois tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Exalc em Piracicaba. E aí nesse período comecei a trabalhar com os produtores e já estou há mais de 10 anos aí como diretor executivo da ProSoja Piauí, que é a associação que congrega os produtores de soja aqui no estado do Piauí. E como é que está o agronegócio por lá, hein? Para a gente entender um pouquinho desse universo. Crescendo bem, se consolidando, né? Começou como todo negócio de maneira ali tímida, com os pioneiros que pagam o preço também do pioneirismo. Não é fácil no começo, as áreas eram bastante isoladas, com acesso difícil. Ainda hoje a gente tem problema de infraestrutura, né? Mas antigamente, há 20, 25 anos atrás, era muito mais difícil. As tecnologias também mudaram bastante, avançaram bastante, evoluíram muito nesse período. Não se tinha tudo que se tem hoje, mas os que perseveraram e tiveram condições também de superar as dificuldades se consolidaram, cresceram, tanto que o Piauí hoje tinha a previsão nessa safra de superar a marca aí de 4 milhões de toneladas de soja. Infelizmente, acho que vai ficar para a próxima safra, porque esse ano a gente teve um problema na distribuição de chuvas que não foi tão boa, que é um dos principais desafios do setor agrícola, da agricultura, de sequeiro, né? Quando a gente ainda já está começando com esse movimento do crescimento da irrigação também, né? Mas a agricultura de sequeira ela é extremamente dependente das chuvas, né? De um bom regime de chuvas, de uma boa distribuição de chuvas. E esse ano a gente teve um probleminha
que vai reduzir um pouco da expectativa inicial da safra. O deputado Gustavo Neiva disse que a perda, e aí eu acho que ele viu uma nota sua, que eu vi também, até coloquei no meu portal, de 25% na soja e pode chegar a 50% no milho, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso que a gente tem. Não são todas as regiões do estado que foram assim atingidas de maneira mais intensa, vamos dizer assim, mas alguns municípios importantes, parte de Bom Jesus, parte de Baixa Grande, do Ribeiro, parte de quase a totalidade no município ali de Currais, Palmeira do Piauí, Sebastião Leal, Uruçuí, teve um mês de fevereiro e uma primeira quinzena de março bastante seco, sem chuvas. A gente teve chuvas boas até final de janeiro, tinha tudo para ser uma safra recorde, inclusive, em produtividade e em produção, mas infelizmente por conta desse mês de fevereiro e primeira quinzena de março, com chuvas abaixo da média, ou algumas fazendas ficaram aí até 45 dias sem chuvas, a gente vai ter problema na produtividade e, consequentemente, na produção. Então, a gente espera aí uma redução em relação à expectativa inicial de até 25% na safra de soja, e milho, por ser uma cultura mais sensível ao estresse hídrico, ao déficit hídrico, ela sofre mais também. Então, a previsão de milho safra é para redução de até 50% da produtividade. Agora, Mavi, você quer perguntar alguma coisa ou eu toco para frente aqui? Vamos lá. Você falou que está lá há 10 anos, chegou com 13, né? De lá, desse tempo para cá que você convive lá, o que mudou? O que você pode destacar que mais mudou para hoje, né? Para melhor ou para pior? Não, avançou muito. A região sul do Piauí As cidades cresceram, as cidades se desenvolveram bastante em função do desenvolvimento econômico, é claro, né? Não tinha. As cidades eram basicamente dependentes do setor público, né? Até os anos 90 ali, com as atividades econômicas ainda assim não tão desenvolvidas, e a agropecuária acabou gerando renda, né? Emprego e desenvolvendo economicamente essas regiões. Isso gera receita também para os municípios, para os estados, para a federação, que pode passar a investir também na melhoria da infraestrutura, do serviço de saúde, educação, e é isso que a gente tem visto acontecer lá. Bom Jesus cresceu. Lá o que? São as cidades polo, assim, por exemplo, Bom Jesus, Uruçuí. E agora, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Baixa Grande do Ribeiro também é um município. Cresceu, né? Porque é o município hoje com maior área plantada nos cerrados do Piauí, é o município de Baixa Grande do Ribeiro, pela extensão territorial, pela disponibilidade de áreas. Uruçuí, inclusive, é um PIB altíssimo. Uruçuí é o segundo, tem um PIB altíssimo, PIB per capita, em relação ao estado, porque já tem a agroindústria também, né, de processamento de grãos, de soja principalmente, de farelo e óleo, né? Isso agrega também para o município. Tem uma curiosidade, Mavi. A gente sempre lembra assim, muito assim, lá é soja e milho, né? Mas tem outras culturas. Um tempo desse, o Rafael que está por lá vai saber se eu estou falando ainda a verdade ou se eu estou me equivocando, porque eu não gosto de trabalhar com mentira. Girassol. Tinha em Uruçuí, não tinha? Tem, girassol tem, né? A questão do girassol é que ainda o mercado é um pouco limitado, mas tem o óleo de girassol, né, que a gente encontra no supermercado, e algumas indústrias compram o girassol. Mas vai muito bem no Cerrado do Piauí, tem condições muito boas de clima, de solo para a produção de girassol. Mas é bom, é uma pergunta importante, Ricardo, até para desmistificar um pouco da história de soja, milho. Pois é. Porque existe uma infinidade de atividades que se agregam. Arroz é um cultivo muito, muito, muito forte. Antigamente se abria muita área com arroz, hoje não tanto, apesar de que ultimamente, em função da valorização aí do arroz, também o produtor voltou a investir no arroz. Feijão, se produz muito feijão. Algodão, que é um cultivo... Algodão é forte, né? Bastante intensificado e depende das agroindústrias, das beneficiadoras de algodão. Piauí já tinha superado no passado os 20 mil hectares de algodão. Aí teve uma redução e agora, nos últimos anos, tem crescido bastante o algodão. Soja já superou 1 milhão de hectares de área plantada. Milho, entre safra e safrinha, aí supera uns 350 mil hectares. Então,
Hoje, esses cultivos lá do Cerrado, eles representam aproximadamente 95% da safra de grãos do estado do Piauí. Impressionante, né? São culturas... E essas culturas que vocês, né, produtores, trabalham por lá, isso está gerando um impacto nas exportações, né? Isso está aumentando, né? Perfeito. Hoje já é o principal item da pauta de exportação do estado, né? A soja em primeiro lugar e o milho. E os outros produtos do agro aí também continuam crescendo, sendo exportados. A cera de carnaúba, que o Piauí já tinha tradição, o mel, são produtos que não deixam de ser do setor agropecuário, né? Ou extrativista. Mas a soja, por conta dessa demanda forte do mercado externo, principalmente o mercado asiático, né, que é o principal destino das exportações do Piauí, principalmente a China, que deu que puxou, né, hoje a soja e o milho juntos são mais de 85% das exportações do estado do Piauí, né? E isso também são recursos que estão entrando para a economia do estado, que se internalizam aqui e são transformados em geração de emprego, de renda, em desenvolvimento econômico e social, né? Quem compra mais? É a China? A China é o principal destino. É o mercado asiático de maneira geral. Mas tem os americanos também? O mercado europeu um pouco, o americano não, porque o americano também é um produtor de soja, exportador. Concorrente, né? Concorrente, vamos dizer assim. Um bom concorrente. Mas o mercado chinês, mais de 70% das exportações vão para o mercado chinês. E outros países também da Ásia, da América Central também são consumidores de soja, de milho. O milho nos últimos anos também tem ganhado mercado externo, o milho do Mato Piba, o milho do Piauí, do Maranhão, que antes era mais restrito aqui para o consumo interno, para a produção de ração e para o nosso cuscuz, né, para o nosso milho para alimentação humana, mas também através do Tegram, nos últimos anos, Porto de Itaqui tem sido bastante exportado. Tanto que é o segundo item da pauta hoje, nos últimos anos. Você falou das exportações e no início lá da sua fala você falou do déficit nas produções esse ano por conta da falta de chuvas, né? Nós tivemos um fevereiro que não choveu praticamente, março pouco choveu. E com essa queda nas produções, como é que fica a exportação aí para 2025? Acaba ficando comprometida, Mavi. Não tem como não ter um comprometimento. Assim, é o que eu estava dizendo. Na agricultura, o produtor tem que estar preparado para os anos bons e para os anos ruins, principalmente na agricultura de sequeiro, que se depende da chuva. De certa forma, é normal acontecer anos tem essa variabilidade, né? Anos mais chuvosos, anos mais secos, anos mais próximos da média. Então, a gente já teve isso, teve uma safra 15-16 que foi muito ruim, que foi a maior quebra já registrada na série histórica do estado, de soja e milho, que começou lá no meados dos anos 90, né? Soja, milho no Cerrado. Safra 2015-16 foi uma safra muito ruim, foi um ano de El Niño muito intenso, que prejudicou a distribuição de chuvas. E esse ano a gente tinha uma safra com potencial enorme até o final de janeiro, acho que com um dos anos de implantação das lavouras melhores que já se teve, mas fevereiro, que é um mês decisivo para a formação de grão ali, de soja e milho, a chuva acabou comprometendo um pouco. Então a gente já espera a redução aí de 1 milhão e meio de toneladas na safra de grãos, e isso certamente vai impactar nas exportações do estado. Também impacta no mercado interno, né? Também. A gente tinha uma previsão inicial de 4 milhões de toneladas de soja, deve ficar ali próximo a 3, milho 2,5, deve ficar entre 1 e 1,5. Então isso vai acabar restringindo a oferta, né? Apesar de que os outros estados, o Maranhão, o Tocantins e a Bahia, que estão aqui mais próximos da gente, não ter sofrido tanto. Lá o mês de fevereiro e março não foi tão chuvoso, mas pelo menos eles tiveram algumas chuvas que manteve aí o potencial de produtividade deles, e aqui a gente foi mais afetado. Mas é o que eu disse, o produtor tem que estar preparado para os anos bons e os anos ruins,
E é o que ele mais investe em tecnologia, que a gente vai chegar lá também depois, Vamos. falando disso, é justamente para ser resiliente, para ser resistente a essas situações. O investimento maior que o produtor faz é justamente no preparo de solo, cobertura de solo, palhada, para mesmo em anos mais difíceis ele manter uma produtividade estável, vamos dizer assim. São quantos produtores? Assim, eu acho que é uma média, porque, né, é difícil você mensurar, porque tem os que estão com a ProSoja, mas eu acredito que devem ter mais, né? Nós E temos vem de onde? aproximadamente 85% da área plantada de soja é associada à ProSoja né? Piauí, não é, a associação ela é voluntária, não é obrigatória, mas ela tem uma representatividade muito grande, são mais de 300 produtores associados no estado do Piauí, a gente tem em torno de 340 produtores associados e acredito que deve ter em torno de 400 produtores de soja no estado do Piauí. Tem produtores novos chegando aí a todo momento, principalmente aqui na região do Médio Parnaíba, do Norte Piauiense. Ia falar nesse assunto. Já tem uma nova fronteira aqui se estabelecendo também. Mas assim, a gente tem uma boa representatividade. A ProSoja nasceu lá em 2013, lá em Bom Jesus, né, que é uma dessas cidades polos. Bom Jesus, Uruçuí, à época, eram os principais polos. E ela foi crescendo, foi ganhando corpo e, por necessidade, acabou também tendo que estar presente aqui na capital. Os piuchos, piucho, viu, Maria Vitória? Eu fui para um churrasco lá uma vez com eles, lá em Bom Jesus, já está com tempo. É piauiense com gaúcho? Aí lá o churrasco, o Rafael vai me dizer se ainda é assim, né? Aí eles passam, acho que é uma porção grande, né, do boi que eles cortam. Aí passa, às vezes, em alguns casos, 24 horas assando no rolê, né? Você deve ter ido pro boi no rolete. Isso, né? Esse bem mesmo. Tem o boi no rolete e tem o costelão de chão também, que é muito feio. Costelão de chão eu conheço. Nossa, quando eles tiram uma via aí, tá bem molinha a carne. Mas bem molinha mesmo, é bem diferente. E aí come com pão massa grossa. Não sei se dá come, mas eu comi com pão massa grossa. Adoro, achei diferente. Gaúcho gosta de comer churrasco com pão massa grossa. Com pão francês. Então, é isso que eu ia te perguntar. É Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, A grande maioria dos produtores que migraram pro Piauí são gaúchos, mas não só gaúchos. Tem de vários estados do sul, da região sul, Santa Catarina, Paraná, da região sudeste, tem paulista, tem da região centro-oeste, tem os sulistas que já estavam na região centro-oeste até os anos 80, 90 ou no oeste da Bahia, que avançaram e vieram até o Piauí, Maranhão. Tem uma parte desses produtores que estão no Pará, aqui no sul, sudeste do Pará, sul do Maranhão. Não dá um choque de cultura, não? Mas é um choque muito bom. Bom Jesus, Uruçuí, esses municípios têm uma mistura muito boa dessas culturas do sul, sudeste com a cultura aqui do nordeste. Como isso já faz 20, 25 anos, 30 anos que vem acontecendo, a gente já vê muita família com piucho mesmo, que já é a mistura de gaúcho com piauiense, enfim. E tem os CTGs, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Aqui no Piauí, pelo menos, eu conheço já dois, o de Bom Jesus e o da Nova Santa Rosa. Balsas tem. Então é uma mistura de tradições, mas é uma mistura boa, de uma troca de conhecimentos aí muito boa. A Maria Vitória tem viajado menos do que eu, a Mavi. Tá vendo que eu chamo ela de vários nomes, né? Mas é isso. E aí eu tenho ido muito a visitar do norte, né? Tenho até que me voltar para o sul, até aproveitar aqui que o Rafael está aqui para a gente marcar umas viagens para lá, porque eu gosto disso, desse universo, levar a Mavi também. E aí eu comecei a observar e fiz até matérias em diversas cidades aqui do norte com soja. Eu fiquei surpreso, né? Porque se dizia muito assim, porque a soja só dá lá no sul, porque o solo lá do sul é melhor, a chuva lá é melhor, o sol de lá é melhor do que aqui no norte. Mas eu acho que as novas tecnologias ajudaram nessa disseminação para o norte. Porque hoje eu vejo José de Freitas, eu já vi em Palmeirais,
são cidades aqui próximas. Aí quando você vai em direção a Parnaíba, ali, Piracuruca, você já vai vendo. E o que está acontecendo? Se espalhou mesmo. Não tem negócio de solo mais não, né? É um processo de adaptação, né? As sementes, Que a cultura precisa ter, né? O cultivo, a soja, principalmente. O milho não tem tanto isso. Mas a soja, ela até mesmo no início, lá nos anos 90, início dos anos 2000, o sul do Piauí mesmo não tinha variedades cultivares de soja adaptadas. Isso foi sendo criado ao longo do tempo, com trabalho tanto público quanto privado, da Embrapa, de outras instituições, dos próprios produtores. Do jeito que se domesticou a soja para o cerrado, né, que ela era cultivada exclusivamente lá na região sul, e se dominou os solos do cerrado também, né? Se descobriu a correção de solos no cerrado, que sem isso nós não teríamos produção de soja no cerrado, que é a calagem, o processo de correção com calcário, com gesso agrícola, a calagem, a gessagem, a fosfatagem com fósforo, com potássio, é você melhorar a qualidade física, química e biológica dos solos do cerrado, que naturalmente eles não são solos férteis. O cerrado tem essa característica, são solos ácidos. Você tem que fazer esse investimento que é muito alto. No passado, para você ter ideia, isso era mais custoso do que a própria aquisição da terra, lá nos anos 90, 2000. O custo da terra não era nem o principal custo, vamos dizer assim, né? Era você tornar ela produtiva, você beneficiar o solo, fazer todas essas correções químicas que precisam ser feitas, físicas, biológicas, para torná-lo produtivo. Então, isso demanda um investimento grande por parte do produtor. Impressionante. E aqui não é diferente, né? Na região norte. A questão é que lá na região sul, sudoeste, se concentra o cerrado, né? Os latossolos, que são conhecidos tecnicamente no cerrado, que são áreas mais planas, mais fáceis de se trabalhar, mais mecanizáveis, mas não quer dizer que o restante do Piauí não tenha solos, não tenha clima favorável também para a produção de soja, como a gente está vendo aqui, a região de Regeneração, já é uma região consolidada, é o Médio Parnaíba ali. São as empresas grandes. Tem. A gente tem o núcleo 5 da ProSoja, que é um núcleo mais recente em formação, que é justamente os produtores dessa região do Médio Parnaíba e do Norte Piauiense, que pega ali Cocal, Piracuruca, produtor até em Buriti dos Lopes, ali a 40 quilômetros do litoral, produzindo soja. E muda tão a realidade, assim, esses grandes conglomerados, porque, assim, no interior, a Mavi sabe tão bem quanto eu, ou você vai trabalhar no comércio, ou tem uma agricultura pequena, ou é servidor da prefeitura, e se tem ainda em algumas cidades de menor porte essa dificuldade do emprego. Né? O que acaba acontecendo a migração para os grandes centros. Né? Quando chega um conglomerado desse, eu entrevistei vários funcionários, estou falando por acaso que eu fiz uma entrevista, é uma opção de renda, de emprego também, e tem esse lado positivo. Né? Claro, não tenha dúvida. E era esse o cenário nos anos 90, início dos anos 2000, nos municípios lá do subestado. Basicamente, as atividades que se tinham são essas que você citou, né? Não tinha muita opção. Então, o sujeito tinha que migrar mesmo para a capital, ou para Brasília, ou para São Paulo, como era muito comum, né? Ainda mas era muito mais, por não ter oportunidade de emprego. E os produtores, assim, esse movimento dos conglomerados, das fazendas maiores, é até mais recente, viu, Ricardo? O começo mesmo foi mais com médios produtores, né? Que foram crescendo, foram expandindo a área, e hoje são médios, grandes produtores. Depois nós tivemos mais recentemente aí esses movimentos de empresas mesmo, de produção agrícola de grãos. Que chegaram por lá. Que são maiores, tem uma escala de produção maior, mas também que geram empregos excelentes, empregos de qualidade, com remuneração boa e com todos as garantias que o emprego formal tem, né? Aí tem as polêmicas, a gente vai começar a ir nas polêmicas agora. A Mavi está doida para fazer uma pergunta aí que eu sei, mas aí, antes dela fazer essa pergunta, eu vou fazer aqui a soja, e aí perguntas de internautas, tá? Tem gente que diz, porque prejudica o solo. Porque o eucalipto, né?
Por que botou eucalipto também? Como é que tem essa muito- história toda? Explica pra gente, Tem Rafael. muito mito em cima Tem. da agricultura e da pecuária. E como tem de outras Aham. atividades também, não é só exclusividade da agropecuária, mas Tem a lenda urbana e a lenda rural, né? talvez agora por essas questões ambientais, a agropecuária é a que é a mais atacada, vamos dizer assim, Aham. nesse sentido. Mas assim, é bom a gente pensar sempre e ter ideia da ordem de grandeza das coisas, né? Uhum. O estado do Piauí tem 25 milhões de hectares, o tamanho do estado do Piauí. A área de soja ela é um pouco superior a 1 milhão de hectares, então é a área que a soja proporcionalmente é o que se utiliza do estado para a produção de soja. Quando junta outras culturas lá no Cerrado, milho, arroz, feijão, sorgo, girassol, aí como você falou, o sorgo também que é utilizado na safrinha, é uma opção ao milho, dá 1,5 milhão de hectares, então para 25 milhões. Se você pegar a região sul, ela não dá 15, ela dá 10, 12 milhões de hectares, então é menos de 10% da área sendo utilizado para agricultura. E não é à toa que o estado do Piauí, mais de 65% do território ainda é de vegetação nativa, né? Então, há um equilíbrio muito grande entre produção e preservação. Nenhum país do mundo faz o que o Brasil faz, até porque a gente tem uma legislação, o Código Florestal, que permite que o produtor utilize de 20% a 80% da área apenas, dependendo do bioma. O restante tem que ser reserva legal, que vai prestar um serviço ambiental para todo mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e o produtor não é remunerado por isso, é bom que se diga, ele é que arca com os custos daquela preservação a serviço de todo mundo, e o Brasil é o único país do mundo que tem essa legislação, É verdade. Além das APPs, das áreas de preservação permanente, que são beiras de rio, topo de morro, entorno de nascente, e o produtor é obrigado por lei a preservar. O Piauí, como é um estado de expansão recente, praticamente 100% dos produtores estão enquadrados bonitinho, certinho no Código Florestal, com suas reservas, com as suas APPs, até porque se não fizer isso hoje você não trabalha, você não tem licença ambiental, você não tem crédito, você não consegue vender a produção, então você tem que estar legalmente obedecendo todos esses critérios, a legislação do licenciamento ambiental para ter licença de operação, para ter as autorizações de supressão de vegetação naquela proporção de área que você pode utilizar. Então o Piauí está muito bem nesse cenário. E o Brasil como um todo também. O Brasil é um país que a agricultura ocupa 8% do território. A Amazônia, que se fala muito da Amazônia, a distribuição da Amazônia, mais de 80% da Amazônia é vegetação nativa. Lá, para você ter ideia, o produtor tem que preservar 80% da área a título de reserva legal. Então, são coisas que às vezes o cidadão comum ou urbano, assim, vamos dizer, não conhece tanto quanto quem está lá na ponta ou quem é do negócio, mas que o produtor brasileiro segue à risca e é o único produtor do mundo que faz isso. Por que toda fazenda de soja milho tem eucalipto também? Por quê? Eucalipto pode ser usado como quebra-vento, como barreira para vento no entorno das sedes. É característico você ver isso. E também como material lenhoso, né? Como energia para os secadores de grãos, que a gente, depois que colhe o grão, tem o processo de pré-limpeza, beneficiamento de secagem para poder ser armazenado. E aí eu vou aproveitar que você me relembrou do eucalipto aqui para acabar com esse mito do eucalipto, que o eucalipto prejudica o solo, que ele seca os lençóis. Isso é tudo uma história que se criou, já foi desmentido pela pesquisa científica, já tem N trabalhos de balanço de energia e balanço hídrico de culturas tanto culturas agrícolas como culturas florestais, que é o caso do eucalipto, que desmente tudo isso. O que você tem que ter é um equilíbrio, né, entre produção, preservação e também assim, não demonizar. A gente vê muito hoje a demonização dos avanços tecnológicos, né? Do fertilizante, do defensivo agrícola, que só no Brasil é chamado de agrotóxico, né? Que é outro tema polêmico.
Sim. do melhoramento genético, a transgenia mesmo, que foi um avanço sensacional, tecnológico, um avanço científico que possibilitou se ter a produção abundante que se tem hoje. Muita gente reclama de inflação, né, que os alimentos estão caros. Você imagine se a gente não tivesse produzindo o que se produz hoje, né? Não tivesse ofertando a quantidade de alimento que é ofertado hoje para o Brasil e para o mundo, né? Como é que isso não seria? Porque preço é oferta e demanda, não adianta, pra né? onde correr disso. Mas você lembra da Expoap? Lembro. Você lembra lá daqueles tratorzão grandão? Cada vez maiores, né? Um bicho bonito, né? Bichão gigantes. Gigantes, enfim, há uns drones, um drone cada vez mais moderno. O drone hoje serve para 10 coisas, né? Para irrigação, para monitoramento. Tanger o gado. Para tudo. Pra pulverizar. Olha, nossa, Tudo. que legal. Tá muito moderno, né? Isso avançou muito, a parte de mecanização agrícola, as máquinas e os implementos agrícolas nos últimos 20, 30 anos aí teve um avanço muito grande, né? A indústria, assim como a indústria automotiva avançou, né? Como a gente tinha os carros de 20, 30 anos atrás, a gente tem as máquinas agrícolas de hoje que são muito mais modernas que as máquinas agrícolas de 20, 30 anos atrás. Isso se teve um ganho em produtividade muito grande, né? O rendimento dessas máquinas é muito maior. E isso impacta diretamente no ganho de produtividade, né? Esses tratores grandes, essas grandes plantadeiras, elas têm um rendimento operacional muito grande. Então, antes, há 15, 20 anos lá, o produtor tinha seus 1.000, 2.000, 3.000 hectares, vamos dar um exemplo aqui de uma fazenda no Cerrado, ele demorava 40, 50, 60 dias para plantar a área, com o maquinário que ele tinha lá 20, 25 anos atrás. Muito custoso, hoje ele né? planta em 10, 15 dias, dependendo do nível de tecnologia, de maquinário que ele tem. Da mesma forma, os que fazem pulverização, as máquinas que fazem pulverização, as máquinas que fazem os tratos culturais, que a gente chama ali durante o ciclo, como as máquinas que colhem, que transportam, que beneficiam a produção. Então, houve um avanço muito grande na parte de máquinas e mecanização, na parte de piloto automático e automação, vamos dizer assim, de uma maneira geral, e a agricultura de precisão, né, que é uma agricultura também que racionaliza o uso dos insumos. Você aplica o necessário e a quantidade necessária em cada ponto da lavoura, um processo de monitoramento e de mapeamento que é muito usado os drones hoje, sensores de solo e que são acoplados nas máquinas, uma infinidade de coisas. Perfeito. Mavi, você tem pergunta aí pro Rafael? Vamos lá, vamos para a pequena polêmica. Vamos lá. Vamos falar de ICMS, Rafael. Ano passado teve pequeno aumento, teve um aumento, né, no ICMS. Em dezembro do ano passado, a ProSoja repudiou esse aumento, né? Como é que esse aumento no imposto de circulação afeta o setor de vocês? Todo aumento de imposto, ele gera um aumento da carga tributária para o setor, um aumento do custo tributário para quem está produzindo e, consequentemente, um aumento na ponta do produto, né? Isso é matemática pura e simples, né? Não tem milagre. Então, o Piauí já teve um aumento lá no passado de 17 para 18, depois teve outro de 18 para 21, se eu não me engano, e agora 3%. Foi para 22,5%. É a alíquota padrão, a alíquota base, vamos dizer assim. E isso encarece muito quando o produtor... hoje o produtor do Piauí ele é dependente de adquirir muito insumo fora do estado, insumos, máquinas e implementos agrícolas que a gente falou aqui, porque o estado ainda não produz, né? É uma questão natural, ele vai passar a produzir a partir do momento que houver demanda, né? Hoje a gente teria demanda já tem inclusive indústria de fertilizante. É um movimento natural, mas precisa muito vir de fora, então você acaba gerando uma diferença de alíquota grande, e o produtor paga essa diferença de alíquota, de FAO, que a gente chama. Esse ICMS ele impacta nos combustíveis que são usados lá nas máquinas agrícolas, o frete, enfim, praticamente todas as mercadorias que incidem e serviços que incidem ICMS vai ter um aumento de custo. Esse aumento de custo significa um aumento do custo da produção para o produtor
e ou ele vai ter uma margem reduzida ou ele vai ter que repassar isso para frente. Aí chega no consumidor final, não tem jeito. Que é quem vai pagar a conta no final das contas, né? Hum. Quando é o caso dos produtos que o produtor pode botar o preço também, porque aí a gente tem outra polêmica e outro mito de achar que o produtor está sempre querendo vender mais caro, ganhar mais dinheiro, né? E não é bem assim. Soja e milho, por exemplo, é uma commodity. O preço é estabelecido a nível de mundo. Então, é lá na Bolsa de Chicago. Então, a partir do momento que você tem um preço lá pré-estabelecido no mercado mundial, em função da oferta e da demanda, em função de como é que está a produção e o consumo no mundo inteiro disso, como é para petróleo, como é para minério de ferro, é assim para soja, é assim para milho, está precificado lá, o produtor ele tem que ser eficiente para produzir abaixo daquele valor que ele vai vender. Senão ele vai ter não vai ter margem, vai ter prejuízo e não vai se manter no negócio, né? É o caso da soja e do milho. Então, quando você tem um aumento do custo tributário, você está tirando renda do produtor, está tirando capacidade de mais investimento que o produtor pode fazer na expansão da produção, na melhoria da produção. Diversas associações, né, estão passando por isso, né? Na verdade, é um custo tributário que acaba impactando no custo de produção de qualquer setor, não só do setor agropecuário, do setor de comércio, de serviços, alguns de maneira impacta mais, outras menos, depende da atividade. Perfeito. Vamos falar de estrada, Mavio? Você tem mais alguma pergunta? Exatamente, eu já ia dizer, a gente não falou de estrada. Eita, estrada. Eu recebo os e-mails, né, do WhatsApp, de todo mundo praticamente, governo do estado, o Senar, as entidades do campo, os produtores também se comunicam, né? E aí eu vi uma viagem do governador Rafael Fonteles, né? Ele viajou inaugurando algumas obras de estradas. Como é que tá lá? Melhorou a malha rodoviária para vocês? Tem avançado, a malha tem avançado. A gente, até por ser um processo natural, né, de áreas novas que foram sendo exploradas economicamente, onde praticamente não se existia estradas, ou se existiu não eram pavimentadas, né? Então, isso ao longo desses anos, de meados dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, esses últimos 25, 30 anos, né? Foram os próprios municípios, os produtores, quem está lá envolvido, vem reivindicando essas obras, né? Nós temos acho que a mais emblemática delas é a Transcerrado, né? Faz tempo, né? Que é uma rodovia que foi idealizada ali nos anos 2000, 2001, e agora que ela foi pavimentada. Agora, 22, 23, ainda falta um terceiro trecho aqui que é para ficar pronto esse ano. A gente espera que isso aconteça. Mas também passou-se a ter outras estradas muito importantes, por exemplo, com essa expansão de Baixa Grande do Ribeiro Gonçalves. Nós temos a principal PI lá que corta esses municípios, chega na Transcerrado e vai até Bom Jesus. Então, a PI 392, que hoje é até conhecida como a rodovia da soja, justamente por a expansão dessas regiões. Então, a gente tinha um déficit de pavimentação de mais de 500 quilômetros. Você pegar essas duas rodovias, que são as principais, Transcerrado, PI 397, e rodovia da soja, PI 392, a Transcerrado hoje tem 2/3 dela pavimentado, a 397 um pouco menos, mas alguns trechos já foram superados também. Nos últimos anos, aí, esses recursos que vinham sendo prometidos também, por meio de emenda parlamentar, sim, etc., recursos do Orçamento Geral da União têm sido aplicados, e assim, mas ainda tem muita coisa para avançar. A gente tem estradas novas que precisam ser construídas a todo momento. Ainda atola o caminhão ainda? Ainda temos trechos, tem o terceiro, né, trecho da Transcerrado, tem boa parte da PI 392 que ainda precisa ser pavimentada. Tem esse projeto aí da BR-330, que inclusive ela em parte coincide com a 392, que vai de Taço Fragoso, no Maranhão, a Bom Jesus, que são 236 quilômetros de rodovias que precisam ser implementadas, que são as principais BRs lá que nos atende, a 135 e ela.
Então ainda precisa avançar, mas a gente acredita que o setor tem contribuído com isso também, tem contribuído na medida que ele cresce economicamente, que ele gera mais renda, ele gera mais tributo. Isso. Também tem contribuído com um tributo específico que foi criado lá no final de 22, início de 23, que foi o FDI, que é um Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística que incide diretamente nas vendas das exportações de soja, milho, milheto e sorgo do estado. É uma alíquota hoje de 1,2% que o produtor paga desses produtos, vai para o caixa do governo do estado para ser aplicado também em rodovias. E a gente tem tentado participar desse processo, cobrar e colaborar na medida do possível. Muito bem. Tem alguma pergunta, Mari? Tenho só uma pequena polêmica. Vocês me perguntem aí, senão eu não paro de falar. Teve um momento aqui esse ano que o Maranhão estava querendo taxar as exportações, né? Como é que ficou essa situação? Ela está resolvida? Ela está parada? Como é que tá isso? Tá em pleno, a todo vapor, como eu disse. Acho que eu posso dizer assim. Ela é uma questão que está judicializada, inclusive, porque assim como o Piauí criou esse Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística, é uma taxa do agro aí que eles estão chamando assim, no nome mais popular, vamos dizer assim, alguns estados é chamado de taxa, outros de contribuição. O estado do Maranhão ele inovou e não quis cobrar só do produtor maranhense, mas de toda a produção que passe pelo Maranhão e vá ser exportada pelo Porto de São Luís, de Itaqui, né? Então, que é o caso da exportação. Que é o caso do Piauí. O Piauí ainda não tem porto operacional, né? Tem a questão do porto aí que ainda precisa ser desenvolvida, né? O governador está confiante, né? Que sai. Mais um incentivo para o estado do Piauí ter o seu próprio porto. Para vocês é melhor. Essa taxação de estados vizinhos. Mas assim, já existe pelo menos 4 ou 5 ações judiciais questionando essa cobrança aí dessa SEG, Contribuição Especial de Grãos, que foi criada pelo governo do Maranhão, porque ela tem inconstitucionalidades patentes aí, justamente porque a forma como foi criada e a abrangência dela. Você imagine, o estado do Maranhão hoje ele recebe soja desde o Mato Grosso, lá do Nordeste, da região Nordeste do Mato Grosso, de todo o Tocantins, do Norte do Goiás, do Oeste da Bahia, do Sul do Maranhão e de todo o Maranhão. Então vai tudo para o Porto de Itaqui. São mais de 15 milhões de toneladas de soja, quase 18, se eu não me engano, que são exportadas por Itaqui, mais eu acho que umas 4 ou 5 de milho. Então o governo quer tirar um pedacinho aí disso tudo. E aqui, como eu disse, os estados, a maioria dos estados já tem essa taxa no seu estado, e você imagina, você paga duas taxas, uma no estado do Piauí e outra para ingressar no estado do Maranhão. Então esse assunto está judicializado, e a gente acha que também entende que não é a maneira legal e constitucional de se cobrar, e está questionando isso judicialmente também. Já tivemos até algumas decisões favoráveis aí, mas ainda está em análise isso. E a gente espera derrubar essa contribuição do Maranhão, porque o produtor já tem o fundo aqui que ele contribui no estado do Maranhão, até para não ser bitributado, né? Exatamente. Sim. Aqui no Piauí se fala muito na construção de um terminal de grãos lá no Porto de Luiz Corrêa. Me parece que está mais perto do que longe, né? Acho que muda para vocês também essa questão da logística demais, né? É mais uma opção, né? Hoje a gente é 100% dependente do Porto de Itaqui. Então, se qualquer problema ou vamos dizer assim, o custo a mais que a exportação por lá traga, como é o caso dessa taxa que foi criada lá, dessa contribuição, na verdade, acaba encarecendo, acaba saindo, tirando da mesma forma do ICMS aí, né? Que o produtor paga nos insumos. Acaba aumentando o custo, aumenta o custo tributário, aumenta o custo de produção e tira a margem do produtor. O produtor perde a capacidade de reinvestimento. Quando coincide com um ano ruim, de baixa produtividade, de preço ruim, Entendo. O produtor tem que estar preparado para ter anos ele, inclusive, não ter margem ou ter margem negativa. Acontece na agricultura. A gente pensa que é só mil maravilhas, que o produtor de soja
ganhar rios de dinheiro, né? Às vezes se tem muito essa mentalidade, essa ideia na zona urbana, nos grandes centros urbanos, e não é bem assim. Tem as intempéries climáticas, tem a questão de preço, como eu disse, que é globalizada, é definida. Então o produtor tem que ser eficiente para produzir naquele cenário de chuva daquele ano e naquele cenário de preço e ter margem para sobreviver no negócio. E para crescer, e para reinvestir e expandir. Pronto, eu tenho só mais uma pergunta, e aí a Mavi vai ver aí se é para fechar ou não, que a Mavi coordena aí o tempo. Tá tendo pedágio nas estradas piauienses? Como é que Sim, tá essa história aí? Existe uma PPP patrocinada no estado do Piauí, até por conta do cenário de viabilidade econômica que se tinha para uma PPP 100% privada, você precisaria ter muitos pedágios na Transcerrado e um pedágio com preço muito elevado. Então, para se ter uma PPP viável, 100% privada. Então, o que o Estado fez? Fez uma PPP patrocinada, onde ele participa da PPP com aporte de recurso. Entendo. Que é proveniente dos tributos que o setor paga, do FDI, inclusive, do Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística. O Estado participa dessa PPP. Ela foi feita em 2/3 da Transcerrado e um trecho da PI 262, ali da Serra do Quilombo, que liga lá a PI 247, lá entre Sebastião Leal e Uruçuí até a BR-135, Bom Jesus, uma PPP inicialmente eram 276 quilômetros, 2/3 da Transcerrado, que é o que já está pavimentado, e essa PI 262. O terceiro trecho da Transcerrado está sendo pavimentado pelo DR. Existem 4 praças de pedágio, se eu não me engano, nesse trecho, e ele foi expandido, essa PPP, para mais 350 quilômetros, se eu não me engano, 300 e alguma coisa. Entendo. Então, mais do que dobrou o tamanho dela agora, pegando toda a PI 247, Bertolínia, Sebastião Leal, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e uma parte da PI 392 também, que é o que já está pavimentado, que vai a Baixa Grande do Ribeiro, a Serra Grande ali, que é uma grande região produtora do município de Baixa Grande, que também precisa de melhorias ali em alguns trechos. Pelo que eu vi até agora, se eu não me engano, nós vamos ter mais umas 4 ou 5 praças de pedágio nesse trecho. Mas assim, o ruim é não ter estrada, né, para o produtor. Se você tiver estrada em condições boas, que lhe garante uma redução também no custo do frete, porque a partir do momento que você passa para estradas, fazendas que você não tem acesso pavimentado, como é o caso das filas de caminhão atolada, e que a gente vê muito ainda, pro custo do frete dobra, triplica, dependendo da distância que o caminhoneiro lá tem que percorrer na estrada de chão, não pavimentada, e nessa época de chuva, de atoleiro, o custo do frete explode. Quando você tem uma estrada pavimentada, esse custo é amenizado e compensa você pagar o pedágio mesmo assim, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio aí, de bom senso também, para que isso funcione. E assim, a expectativa do governo do estado é também de dar ao longo de 30 anos, né, que é o contrato da atual empresa que está lá hoje nessa PPP, mantenha também, né, as rodovias em condições de trafegabilidade. Também não adianta só fazer e esquecer lá e depois ela esburacar e começar a dar problema de novo, né? Então tem que construção, implantação, operação e manutenção da rodovia, né? Perfeito. Trouxe muitas informações esclarecedoras, Mavi. Excelente. Vamos lá, que o nosso tempo já estourou. Já Manu não está aqui para puxar a nossa orelha. O entrevistado já falou demais. Não deixou ninguém perguntar. Nossa, mas é isso. Eu acho que foi uma entrevista muito satisfatória. Sim. Valeu, Mavi. Obrigado. Valeu, Rafael. Valeu. Rafael. E é isso, gente. Olha, aqui é uma fase do Biosfera onde a gente está começando a trazer os produtores do sul do estado. O Rafael já é a porta de entrada com a ProSoja para que venham mais produtores. A gente teve o cuidado de fazer uma entrevista mais didática mesmo, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do que está acontecendo por lá.
com o tempo, a nossa ideia é aprofundar mais determinados temas, fazer um programa mais específico, entendeu? Aqui a gente generalizou muito, até mesmo para que a gente tenha uma dimensão. O internauta tenha essa dimensão, principalmente o internauta de fora, não é só do Piauí, não, porque aqui vai para o mundo, aqui esse podcast vai para o mundo. Então, essa foi a nossa ideia aqui, Mavi e Rafael. Perfeito. Nos próximos episódios, a gente vai fazendo temáticas, vai entrevistando produtores, vai esmiuçando toda essa realidade, porque nós precisamos conhecer o que está acontecendo também no sul do estado. No norte aqui, nós temos uma visão, lá eles têm outra visão, e quando a gente dissemina tudo isso, a gente acaba desconstruindo os mitos que ainda existem, as mentiras que são propagadas, e a gente vai se aproximando dessa realidade. Eu garanto para vocês também que em breve eu vou estar no sul do estado com as nossas equipes fazendo matérias, viajando. A Mavi também vai, que a Mavi não vai ficar só aqui não, no estúdio, ela vai viajar também comigo, para a gente estar também mostrando um pouquinho do Piauí, porque o sul é o Piauí também, o sul é de todos, é do piauiense, é de quem vem de lá para cá para gerar emprego e renda, que vai trabalhar na lida da terra, mas a gente precisa mostrar essa realidade porque ainda há muitas dúvidas para cá, para o norte. Então, muito obrigado pela audiência, foi bastante produtiva e até a próxima com o Biosfera.